Lucratividade ou rentabilidade? Eu devo utilizar os dois indicadores? Será que eles são a mesma coisa? Qual a diferença entre eles? Essas são dúvidas comuns de gestores mundo afora e eu já antecipo para você que lucratividade e rentabilidade não são a mesma coisa. O meu nome é Vitor Caminha e hoje eu vou explicar para você a diferença entre lucratividade e rentabilidade. Lucratividade e rentabilidade são dois conceitos financeiros importantes para se entender o desempenho de uma empresa, mas eles têm significados diferentes. A lucratividade, ela se refere à capacidade da empresa gerar lucro. Em outras palavras, ela é a diferença entre receitas, custos e despesas de uma empresa num determinado período de tempo. A lucratividade, ela geralmente é expressa como uma porcentagem da receita e ela fica também conhecida como a famosa margem de lucro. Essa margem de lucro, ela é calculada dividindo o lucro líquido pela receita total e multiplicando esse resultado por 100. Já a rentabilidade, ela se refere à capacidade da empresa de gerar lucro, mas isso em relação ao seu investimento. Então, quer dizer que é a relação entre o lucro e o investimento que a pessoa jurídica fez. A rentabilidade, ela geralmente é expressa como uma porcentagem e é conhecida como ROI, ou retorno sobre o investimento, Return on Investment. O ROI ele é calculado dividindo o lucro líquido pelo investimento total e multiplicando por 100. Legal, Vitor. Bonito saber isso aí. Mas como que eu posso utilizar esse negócio aí na prática, no meu dia a dia? Você pode usar isso de diversas maneiras diferentes, tá? Você pode usar, por exemplo, para gerenciamento de custos. Ao monitorar a lucratividade, a empresa ela pode identificar áreas onde os custos estão aumentando mais rapidamente do que as receitas e aí ela pode tomar medida para controlar. Você pode também usar isso para avaliação de desempenho, porque você pode usar isso para avaliar o desempenho da empresa em relação a outras empresas do mesmo setor, ou então até mesmo em relação aos seus próprios objetivos. E aí ela pode avaliar a sua lucratividade ao longo do tempo e comparar com essas outras empresas para determinar se ela está indo bem ou se ela precisa fazer algum ajuste. Você também pode usar isso na definição de preços. A lucratividade ela deve ser utilizada para a definição dos preços dos seus produtos e serviços. Você precisa incluir o seu lucro, a sua margem de lucratividade lá no seu preço. E aí você vai conseguir determinar qual que é o preço mínimo que você precisa cobrar para você cobrir os seus custos e ainda ter lucro. Você pode usar também essa lucratividade para decidir o quanto de lucro que a empresa vai distribuir para os acionistas na forma de dividendos. A empresa ela pode avaliar a lucratividade e decidir se é apropriado distribuir lucro para o acionista ou se é melhor reinvestir esses lucros na empresa. Isso também pode ser usado como planejamento financeiro. Ela vai auxiliar a lucratividade, ela pode ser usada para ajudar na elaboração do orçamento anual da empresa. Então, ao projetar a lucratividade futura com base nas tendências passadas e nas expectativas do mercado, a empresa pode determinar quanto dinheiro pode ser alocado para diferentes áreas do negócio e aí ela define metas financeiras muito mais realistas. Já a rentabilidade, ela vai servir para analisar o potencial de retorno sobre o investimento em projetos ou em novas iniciativas. Então, ao comparar a rentabilidade de diversos projetos, diferentes projetos, a empresa ela pode identificar quais são os projetos mais promissores e que oferecem o melhor retorno sobre aquele investimento. E aí ela consegue tomar decisões mais informadas sobre aonde ela deve alocar os recursos que ela tem. Também dá para usar a rentabilidade para monitorar o desempenho da empresa ao longo do tempo, fazendo avaliações trimestrais ou anuais e determinando se a empresa está atingindo seus objetivos financeiros ou se é necessário fazer alguns ajustes. E você ainda pode usar a rentabilidade para comparar o seu negócio junto com a sua concorrência. Isso pode ajudar a empresa a identificar áreas onde ela está ficando para trás e tomar medidas para melhorar o seu desempenho. Para fazer esse tipo de comparativo, você pode pegar empresas do mesmo segmento que o seu e que estão listadas na Bolsa de Valores, já que essas empresas da Bolsa de Valores, elas são obrigadas a divulgar as informações financeiras dela. E até mesmo tem sites aí gratuitos que trazem alguns desses indicadores
dessas empresas listadas lá na bolsa sem que você tenha que ficar calculando isso daí na unha, tá legal? Mas agora você pode estar se perguntando: quanto é uma boa lucratividade ou uma boa rentabilidade na hora que eu estou lá analisando o meu negócio, né? Para eu ter um comparativo. E sinto lhe dizer, mas não existe uma única resposta para essa pergunta, já que tanto a rentabilidade quanto a lucratividade, para eles serem considerados bons, isso aí vai variar de acordo com o setor da empresa, de acordo com o ciclo de negócio que a empresa está se encontrando no momento, de acordo com a expectativa de investidores. Então tem várias coisas que podem influenciar nessa expectativa do que é considerado bom ou ruim. Então, por exemplo, setores com maior potencial de crescimento e maior risco, como tecnologia, biotecnologia, eles normalmente têm expectativa de ROI e lucratividade mais altas do que setores mais estáveis, como de energia elétrica ou serviços públicos. Além disso, nem a rentabilidade nem a lucratividade eles devem ser analisados isoladamente, mas sim em conjunto com outros indicadores, como o fluxo de caixa e o crescimento das vendas, por exemplo. Então, para fazer uma boa análise desses indicadores, você pode seguir os seguintes passos. Primeiro, identificar a receita. Comece calculando a receita total do seu negócio e o investimento em questão. Isso pode ser feito somando as suas vendas, juros recebidos, dividendos recebidos ou outras fontes de renda que você tenha. Segundo passo, determine os custos e despesas. Depois de determinar a receita, você precisa calcular todos os custos que estão associados ao negócio e ao investimento. E isso pode incluir custos como matéria-prima e despesas de aluguel, salários, impostos e outras coisas. Para daí então você chegar no terceiro passo e calcular o lucro. Então você subtrai os custos e despesas da receita para você determinar o seu lucro líquido. Isso vai indicar quanto dinheiro o negócio ou investimento está gerando depois da dedução de todos os gastos. Feito isso, você consegue agora calcular a margem de lucro. Então é só dividir esse lucro líquido que você encontrou pela receita total que você já tinha encontrado e você vai encontrar a nossa lucratividade, que é tema de hoje. Isso indica a porcentagem de cada real de receita que se transformou em lucro lá no final. E aí você vai poder comparar esses números com de outras empresas ou de outros investimentos, para entender como que a rentabilidade do negócio ou do investimento se compara a outros do mesmo setor. Então é importante você realizar essa análise comparativa. Com base nessas análises, é possível identificar áreas em que o negócio ou investimento pode melhorar a sua rentabilidade, e isso pode envolver a redução de custos, o aumento de preços ou investimentos em áreas mais rentáveis. Outro ponto importante a se avaliar nesses indicadores é o tempo a ser considerado quando você avalia a rentabilidade, já que o ROI mede o retorno financeiro gerado por um investimento em relação ao custo desse investimento e deve-se levar em conta o período em que esse investimento foi realizado. Então, por exemplo, se uma empresa investe R$100 mil num projeto e obtém um retorno financeiro de R$120 mil depois de um ano, o ROI seria de 20%, que é os R$20 mil que ela teve de lucro dividido pelos R$100 mil que foi investido. No entanto, se a mesma empresa tivesse esse mesmo retorno de 120 mil, só que ao invés de ser um período de um ano, fosse 2 anos, o ROI já caía para 10% ao ano, porque seria os mesmos 20 mil dividido por 100 mil, só que aí para um período de 2 anos, o que é muito menos atraente para os investidores que querem um retorno mais rápido. Mas agora, para ficar mais claro, e eu vou complementar esse exemplo que eu acabei de dar para que você entenda de uma vez por todas a diferença entre lucratividade e rentabilidade. Então, nesse exemplo onde a empresa investiu R$100 mil, ela teve a rentabilidade de 20% ao ano, já que isso retornou para ela R$120 mil, e aí a gente está falando aqui no período de um ano, certo? Para essa empresa ter esse retorno de 120 mil nesse ano, significa que ela teve que ter um lucro de R$10 mil por mês, ok? Que seria os 12 meses do ano multiplicado por R$10 mil por mês que ela ganha no final. Acontece que esses 100 mil que foram investidos, eles foram investidos numa loja de sapato. Então ela usou lá 50 mil para dar aquela recalchutada na loja, deixar a loja bonitona, investiu em imóveis, computadores e tudo mais. E os outros 50 mil ela usou para comprar mercadorias para revender.
Em média, essa loja ela conseguiu faturar aí em torno de R$77 mil por mês, ou o que seria aproximadamente R$923 mil no ano. Nossa, Vitor, mas com esse faturamento aí, quase R$1 milhão no ano, ela teve somente 20% de rentabilidade, R$20 mil. Você lembra que o lucro mensal da loja é de 10 mil? Isso quer dizer que a lucratividade mensal dessa loja ela foi de aproximadamente 13% ao mês ou 13% ao ano. Por isso ela fatura 77 mil por mês e sobra somente 10 mil. Significa que 67 mil ou 87% do faturamento dela ela usa para pagar custo e despesa, para pagar as operações. Esses 10 mil de lucro todo mês que se acumulam e formam 120 mil lá no final do ano, aí sim, né? Aí sim você vai conseguir descontar dos 100 mil que foi investido e vai sobrar 20 mil ou 20% do capital investido. Então, nesse exemplo, a gente tem uma loja de sapato com uma lucratividade de 13% e uma rentabilidade de 20% no período de um ano. E aí, foi fácil? Qual que é a diferença então entre rentabilidade e lucratividade? Escreve para mim aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, me faz um favor, deixa o seu like e se você ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu também estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link para o meu canal lá do Instagram. Lá eu faço conteúdo diário sobre gestão e finanças. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.